Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta novamente. Se você não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou o criador desse canal aqui e eu estou criando uma série de vídeos, estou publicando uma série de vídeos falando sobre servidores Linux na prática, um conteúdo que é voltado para o completo iniciante na área de TI. Então, se você pretende entrar na área de tecnologia da informação, mas não sabe por onde começar ou não sabe absolutamente nada sobre Linux, esse conteúdo ele é voltado para você. Eu estou com a página do projeto aberta aqui, né, que é uma página que eu criei um repositório no GitHub, onde eu tenho toda a estrutura desse conteúdo que eu estou abordando. Nesse momento, eu estou na etapa de preparação do ambiente, tá? Eu vou deixar esse link na descrição para que você possa ler, né, consumir o conteúdo que tem aqui, entender melhor sobre o que eu estou falando. E, além disso, eu tenho também um material de apoio que, claro, eu vou deixar disponível para vocês também. Basta você acessar o link que eu vou deixar disponível aqui na área e você vai ficar sabendo de tudo, como é que você vai ter acesso a tudo isso aqui, tudo bem? Bom, ou no vídeo anterior, né, eu mostrei o processo de instalação do VirtualBox, tá? Passo a passo, explicando o que é o VirtualBox, para qual a sua utilidade, enfim. E para que o vídeo não ficasse muito longo, eu deixei para essa videoaula aqui o processo de customização desse hardware, né, do VirtualBox. Muito comum a gente ouvir por aí o pessoal falando sobre a questão do provisionamento do hardware, né? É um termo bonitinho que está sendo usado agora, né, na atualidade. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer o provisionamento, nós vamos customizar o hardware do VirtualBox para que a gente possa subir a instalação, né, a ISO do Ubuntu Linux, ok? Então vamos lá. Eu já estou com ele aqui na tela, vou deixar somente aqui o VirtualBox, tá certo? Somente ele aqui. Então a gente vai começar aqui, né? Eu vou começar com a preparação dele, né? Então, logo de cara, a gente pode ver aqui que no lado esquerdo, né, no canto superior esquerdo, tem uma opção aqui de novo, né? Esse rapaz aqui, ó, novo, tá? Então, eu vou clicar aqui em novo. Ele vai abrir aqui essa janela, né, que é um assistente, né? Vamos chamar ele de assistente de instalação ou configuração. E no primeiro campo aqui, logo no primeiro campo, eu tenho aqui, ó, VM Name, né? Ou seja, aqui eu vou atribuir um nome para o meu projeto, ou melhor, para o nosso projeto. Eu vou chamar ele aqui de Linux Lab, mas fica a seu critério o nome que você quer chamar. A minha dica aí é que você use o nome que seja de fácil assimilação, né? Nomes mnemônicos, vamos assim colocar, tá? Então atribua um nome para o seu projeto, beleza? Fácil. A próxima etapa é escolher o local de armazenamento da nossa instalação ou da nossa instância, podemos assim chamar também, tá? Você vai escutar muito isso quando você começar a ter o contato com o cloud computing, né, ou computação em nuvem, né, com as tecnologias que temos hoje aí, Oracle, né, Azure, a AWS, enfim, né, são inúmeras tecnologias de computação em nuvem que nada mais são do que máquinas virtuais hospedadas em data centers distribuídos pelo mundo, tá? Então, com os conhecimentos aqui adquiridos, você vai ter uma base, né, uma base de como saber aí, né, provisionar um ambiente em nuvem também, os fundamentos, né, os pilares. É óbvio que tem muita coisa pela frente, mas você vai pelo menos saber do que se trata. Vamos lá, no segundo campo eu tenho aqui, ó, o VM Folder, e eu posso deixar nessa pasta aqui também padrão, tá? Mas eu não vou fazer isso, tá certo? Eu vou apontar para um outro caminho, mas, mais uma vez, fica a seu critério. O que eu estou lhe mostrando aqui é os caminhos para que você tenha autonomia, né, das suas escolhas. Então, eu vou vir aqui, ó, no Drop List, ou no Drop Down, né? Eu vou escolher a opção Outro. E aqui eu criei uma pasta, né, no disco C, e aqui pode ser até um tanto contraditório, né? A pasta com o nome VMs. Tá aqui, ó, VMs, certo? Não é o recomendável, não é o recomendável. Mas como é um ambiente controlado, não tem problema. Mais adiante você vai entender melhor o porquê disso aqui e como você pode planejar em um ambiente real, tá certo? Eu também tenho material e vou compartilhar isso com você sem problema nenhum. Ok, VMs.
Agora eu vou vir aqui na opção selecionar pasta e vou escolher. Ok, tudo certo. Então, automaticamente, quando eu finalizar essa etapa aqui de provisionamento, ele vai criar uma subpasta com o nome Linux Lab, que é o nome do nosso projeto, onde todos os arquivos de instalação da ISO vai estar localizado. A próxima etapa aqui, que é o ISO Image, né, ou a imagem, né, ou o ISO, tanto faz, é onde eu direciono para a imagem que eu fiz o download, né, ou aponto, no caso, a imagem do Ubuntu, né? Então, eu posso vir aqui no drop list, tá certo? Ou no drop down, né? E apontar para aquela imagem, porém eu não vou fazer isso agora. Eu vou lhe mostrar um outro caminho, né? Que é um caminho onde você terá um controle maior sobre a sua máquina virtual, né? Ou um caminho onde você possa redimensionar as suas configurações iniciais da sua máquina virtual. Então, eu vou deixar do jeito que está aqui, tá? Mas você pode também fazer esse apontamento direto aqui, mas eu vou preferir não fazer isso agora. Eu tenho outra opção aqui que é o OS Edition, tá? E esse OS Edition aqui, observe que ele está desabilitado, né? Ele está em cinza aqui. E eu vou deixar do jeito que está. Não vou mexer nisso aqui, porque até mesmo porque a gente não consegue. Vamos para a próxima etapa, que é onde ele diz aqui, ó, OS, tá? Que é o sistema operacional hospedeiro. Você deve lembrar que em dado momento eu falei aqui do host, né? No caso, minha máquina com Windows aqui é o host, o Windows Host, no caso, né? E o sistema operacional que vai na máquina virtual nós chamamos de sistema hospedeiro, tá certo? Nós somos futuros profissionais, então temos que falar aí no jargão correto, né? Mas evitando ao máximo ser tão técnico. Afinal de contas, dado momento você vai conversar com empresários, né, com donos de empresas, você não vai falar de forma técnica, né? Você tem que saber conversar da maneira correta para que ele entenda, né? Mas nada de falar o coisinha, o botãozinho aqui, não. Então vamos tratar do jeito certo. Sistema hospedeiro, simples, fácil. Então, eu vou escolher o meu sistema operacional, que é Linux, mas a gente pode observar aqui, ó, que eu tenho vários outros sistemas operacionais. Eu poderia escolher aqui Microsoft ou Windows? Poderia, não tem problema nenhum. Porém, vai ficar um tanto discrepante, né? O nome da máquina é Linux, a ISO Linux, com o nome do sistema operacional Windows? Não, né? Então vamos deixar Linux mesmo aqui, ok? Vamos lá. A próxima etapa aqui é o OS Distribution, né? Ou a distribuição do sistema operacional, né? Pois temos várias distribuições Linux, né? Ubuntu, Debian, Red Hat, Fedora, né? E por aí vai. Então, no nosso caso aqui, eu posso deixar o Linux com a sua versão atual do kernel, que é o 2.6, mas como estamos aqui para aprender outras opções, eu vou clicar aqui no drop-down e eu tenho aqui mais algumas opções. Por exemplo, o Debian. Pode ser o Debian? Sim, porque o Ubuntu é derivado do Debian. E descendo mais um pouco, eu tenho aqui o Ubuntu, que é a distribuição que estamos usando. Então, tanto faz, eu posso usar o 2.6, o Debian ou o Ubuntu, e no nosso caso, eu vou escolher o Ubuntu. Perfeito? Maravilha. Vamos lá, próxima etapa. OS version, né, ou a versão do sistema operacional, e aqui ele está indicando o botão de 64 bits. Nós fizemos o download da versão para servidor, né, de 64 bits. Só que tem um detalhe aqui que possa ser que venha acontecer contigo ou de repente acontecer com algum conhecido seu que ainda não assistiu aqui às nossas videoaulas. O que pode vir a acontecer aqui é que aqui em OS Version você não tem a opção de 64 bits, somente 32. Aí você fala, tá, mas espera aí, mas meu sistema é de 64 bits, o que está acontecendo aqui? Bom, o que você vai fazer para conferir, né, para diagnosticar esse problema? Vamos lá, vou sair aqui do Zoom. E aqui, ó, no botão iniciar, eu estou usando o Windows 10, no Windows 11 o iniciar vai estar aqui no meio, mas o caminho é o mesmo. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e venho aqui em gerenciador de tarefas, tá? Ok, ele vai abrir nosso gerenciador de tarefas. Dando um zoom aqui, vamos escolher a opção desempenho, certo? Então tem o desempenho do hardware da máquina, tá? Tem um todo aqui, o monitoramento do hardware.
No nosso caso, eu vou escolher a opção aqui CPU e descendo mais um pouco, aqui logo do lado direito, eu tenho aqui, ó, virtualização habilitada. O que que isso significa? Que a virtualização está habilitada no setup da máquina, né? E para ter acesso a isso, eu tenho que reiniciar o computador e procurar nas opções lá algo referente à virtualização, ou VT, e habilitar. Se essa opção estivesse desabilitada, eu teria que fazer isso. No meu caso, acredito que no seu também, não há necessidade, mas cabe conferir. Com essa opção habilitada, aí sim nós vamos conseguir ativar a opção de 64 bits, que é o que consta aqui. Ok? Tudo certo? Parou por aí? Ainda não. Faltam algumas coisinhas que é o que eu vou lhe mostrar agora. Tudo bem? Eu já defini aqui o nome da máquina, o local do armazenamento, o sistema operacional, a arquitetura. Falta também definir as configurações mínimas ou básicas para que você possa ter o seu computador, né, virtual funcionando. Então, eu vou vir aqui, ó, em Specify Virtual Hardware, tá? E vou clicar aqui nessa setinha. E ele vai abrir aqui uma janela, onde ele vai me mostrar aqui o primeiro, a memória base, e aqui, ó, 2048 megas, que correspondem a 2 gigas, certo? E eu tenho o número de CPUs, que seriam os cores do CPU, tá? Não vou mexer nisso aqui, vou deixar do jeito que está, mas eu poderia aumentar o número de núcleos, né, de CPUs, a depender também do CPU que você tenha, do processador que você tenha. Mas do jeito que está aqui, ele vai funcionar muito bem. Porém, aqui eu tenho uma dica para você, uma dica de desempenho, tá? Esse computador aqui, ó, o meu computador, ele tem 16 GB de memória, tá certo? Então, tem uma memória de sobra aqui para poder provisionar, né, a minha máquina virtual. No seu caso, caso você tenha menos memória, 8 gigas, por exemplo, o que que eu recomendo que você faça? Aqui em provisionamento, você vai colocar 4096, que equivalem a 4 gigas de memória, ok? Mas você não vai deixar isso aqui efetivamente, né, constante. Você vai fazer isso apenas para poder fazer a instalação do sistema. Feito isso, aí você retorna para 2046. Ah, se eu colocar aí 1024, por exemplo, né? Perdão. Aí você volta aqui para 2048. Ah, mas se eu colocar 1024, 1 GB, vai funcionar? Vai. Lento, mas vai. Se for somente instalação, ele vai ficar um pouco lento também o seu computador, mas vai funcionar. Então, entre 2048 e 4096 está ótimo. Se você tiver mais memória e quiser alocar mais memória, fica à vontade também, tá certo? Então, vou deixar 4096 aqui, mas no nosso caso, eu vou lhe mostrar, né? No seu caso, eu vou lhe mostrar como você pode fazer essa alteração aqui, tá bom? Prontinho, já aprovisionei aqui a minha memória, tá? Já já vou lhe dar uma dica para você calcular aqui da maneira correta. Vamos só finalizar aqui, eu lhe mostro, tá? E agora eu vou partir para o disco virtual, que é o nosso HD, o SSD, o MD. Fica a seu critério, depende do disco que você tenha, né? Do hardware que você tenha no seu computador, tá? E de acordo aqui ao nosso roteiro, deixa eu só voltar aqui para lhe mostrar uma coisa, ó. Ele fala aqui, ó, eu digo aqui o seguinte, ó. Antes de iniciar, certifique-se de ter acesso à internet e espaço em disco suficiente. No mínimo 10 gigas. Eu acredito que você tenha pelo menos aí, pelo menos 256 gigas. No mínimo, tá? De disco. Então dá e sobra. E vou lhe mostrar quanto que nós vamos alocar aqui para a nossa máquina virtual. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu venho cá em Specify Virtual Hard Disk, ou especificar o disco virtual, tá? E eu tenho aqui, ó, o caminho, né, VM, Linux Lab, eu disse que ele já tinha criado lá, né, uma pasta, uma subpasta com o nome do nosso projeto, e o arquivo, que vai ser salvo, VDI, né, o formato do disco que ele vai criar, né, Virtual Disk Image, né? E aqui, ó, no lado esquerdo, lado direito, eu tenho o tamanho do disco, tá certo?
o tamanho do disco. Lá eu estou dizendo que você tem que ter pelo menos, né, um mínimo. Não estou dizendo que se você quiser colocar 10 gigas, tudo bem, não tem problema. Mas eu vou recomendar aqui, ó, 30 gigas, inclusive, que é o que vai estar no nosso roteiro e você vai entender o porquê em breve. Então, vou colocar aqui 30 gigas, ok, maravilha. E eu posso também determinar aqui embaixo o formato do disco, ou VDI ou VHD. Eu vou preferir deixar o Disk Image mesmo, que está padrão, tá? E aí futuramente dou mais detalhes sobre isso. Nesse momento não importa tanto, então vou deixar aqui o Disk Image, tá bom? Vou descer mais um pouco, apenas conferindo, e vou clicar em finalizar. Prontinho, nossa máquina está provisionada. Então vamos apenas conferir aqui um resumo do que nós temos. Então, sistema operacional Linux Lab de 64 bits, memória principal de 4096, e eu chamo a atenção aqui para aquela questão do provisionamento da sua máquina. Se você tiver pouco recurso, aumente para uns 4 GB, se você tiver uns 8, por exemplo, e após a instalação você retorna. Para você calcular o valor exato, você pode usar a calculadora aí do seu celular, né, ou calculadora do seu computador, e aí você vai fazer o seguinte, bom, 1024 megas corresponde a 1 giga. Se eu quiser colocar 2 gigas, então eu vou colocar 1024 vezes 2, ou seja, 2048 é o que você vai determinar de memória. O que eu fiz aqui foi, coloquei 1024 vezes 4. Então eu tenho 4096, que é o que está aqui. Ok? Fazendo isso, você não perde tempo tentando fazer cálculos absurdos, não chuta qualquer tipo de valores aí. É só isso. Parte do princípio que 1024 equivale a 1 GB e multiplique pela quantidade de memória que você deseja para a sua máquina. Uma outra coisa importante é que, interessante na verdade, é que após a instalação, eu posso vir aqui em configurar e na opção que se abrir, aqui em sistema, eu tenho a memória que eu tinha provisionado. Então, depois da instalação, com a máquina desligada, basta eu vir aqui e digitar 2048. Pronto, ok? Mas eu vou deixar aqui 4096, certinho? Ok, pronto, tudo certo. Seguindo aqui com o relatório, né, vamos dizer assim, né, com o nosso provisionamento. Memória gráfica de 16 megas, eu não tenho placa de vídeo, a não ser a onboard mesmo. A controladora está usando a IDE, eu tenho como alterar também, mas não vou fazer isso. O disco SATA na porta 0, que equivale a 1. Quem é da computação, estudou vetores, vai entender por que 0. O disco de 30 GB, né? Ele está pegando o drive de áudio aqui do meu computador, tá? E está pegando também o adaptador de rede, além da porta serial, que está desabilitada, o cabo USB e pasta compartilhada, né? Ele está indicando aqui nenhum, não fiz nenhum compartilhamento de pasta com o meu computador. E as interfaces que eles estão usando. Parou por aí? Ainda não. Falta um detalhe importante, que é o que eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Eu vou voltar aqui em configurações, ou eu posso clicar com o botão direito aqui no meu projeto e escolher a opção configurações. Tanto faz. Prontinho. Ele abriu aqui a nossa janela. Tudo bem? Então, o nome do projeto, tudo que nós já fizemos lá no início. Eu vou voltar aqui em Sistema e eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou desmarcar a opção disquete porque eu não vou usar. Tá? Vou deixar somente esses aqui. Eu vou colocar o disco óptico aqui como primário, né? E o disco rígido logo na sequência. Ok. Seguindo mais um pouco em display, não vou mexer em nada, vou deixar do jeito que está. Armazenamento. Esse aqui é interessante, que é onde nós vamos inserir a ISO na nossa máquina virtual. É como se você tivesse aí um CD ou um pendrive, né? O CD que é do meu tempo, sou old school, ou um pendrive e espetasse no seu computador com a ISO. Se for um pendrive, você precisa criar um disco de inicialização, né? Você precisa usar ferramentas para que ele inicialize pelo disco. Então, observe que eu tenho aqui o controlador IDE e tenho aqui vazio, né?
eu vou clicar aqui em vazio. Do lado direito, né, eu tenho aqui dispositivo IDE primário 0 e eu tenho esse disco aqui, ó, tá? Vou clicar nele e eu tenho aqui a opção escolher o arquivo de disco, o disk file. Ele está listado aqui, tá? Porque eu já fiz isso, claro, mas eu quero lhe mostrar como é que você vai fazer para adicionar a sua ISO. Então, no caso, eu vou escolher a opção Choose a Disk File, ou escolher um arquivo de disco. E na janela que se abrir, que foi a janela que eu criei com o projeto, eu tenho a imagem. Ela está aqui. Então, vou clicar na imagem e vou dar OK, ou clicar em abrir. Prontinho, acabei de adicionar o nosso disco. Se eu quiser executar somente o disco sem instalar, basta eu marcar Live CD, mas não é o que eu vou fazer agora. Tudo bem? Então, a SATA já está na controladora e o disco já está aqui configurado, né? O HD, SSD, NVMe, tanto faz, depende do disco que você tem aí. Lembrando que a máquina virtual compartilha do hardware da sua máquina. O hospedeiro compartilha do hardware do seu host, tá certo? Então, por aqui tudo certo. Acabou? Ainda não. Eu tenho aqui áudio, não vou mexer, eu vou para redes, certo? Então, vou clicar aqui em rede e observando aqui logo do lado direito, eu tenho 4 adaptadores de rede, o que significa que eu posso ter 4 placas de rede. Tá? E para que eu preciso ter tantas placas de rede? Depende do propósito. Eu tenho servidores lá que eu tenho, se eu não me engano, são 4, 8 portas, nem lembro, mas são várias, porque são vários propósitos, né? Não vou entrar nesses detalhes, mas eu prometo, hora dessa, aqui mostrar para vocês aí, para quem nunca teve contato, o que é um servidor ou um workstation, tá bom? Então, eu vou deixar habilitada a primeira placa de rede, observe que as outras estão todas desabilitadas. Se eu quiser 2 interfaces de rede, basta que eu clique para habilitar. Não vou fazer isso. Vou deixar somente um. E aqui ele está ligado a NAT. NAT quer dizer Network Address Translator, ou tradutor de endereço de rede. Tá certo? O que ele faz? Do jeito que está aqui, a VM vai pegar o endereço padrão que, se eu não me engano, não me falha a memória, é 10.0.0.1 ou é 10.1.1. Mais ou menos isso. É o endereço padrão. Com isso, o endereço de rede do meu computador, aqui, eu consigo me comunicar com a máquina, tá certo? Ou seja, se eu quiser fazer uma atualização do sistema, o NAT pega o endereço de rede dele, aponta para a interface de rede do meu computador e ele consegue pegar o gateway, né? A internet que está sendo executada aqui em casa, que eu estou usando aqui em casa. Porém, se eu quiser, por exemplo, fazer um acesso via SSH com o PUT, que veremos mais à frente, eu não vou conseguir. Por quê? Porque ele está em outra rede. Parece confuso, mas não se preocupe com isso no momento. No nosso caso, o que vamos fazer aqui? Eu vou trocar aqui de NAT e vou adicionar o modo Bridge, que é uma ponte mesmo. Prontinho. Dessa forma, eu tenho um computador na minha rede com o endereço que está sendo distribuído pelo meu roteador. E é isso que eu preciso nesse momento. As outras informações são o tipo de placa, né? O modo promíscuo aqui é caso a gente for usar algumas ferramentas como o sniffers, enfim, não vou entrar nesses detalhes. E logo abaixo eu tenho o endereço MAC da placa, que é como se fosse o CPF da placa. É um valor que não muda, é aquele e acabou. No meu caso aqui ele está exposto, porém eu tenho a opção aqui de alterar. Então não preciso me preocupar nesse momento, mas o que eu recomendo é que você não exponha o endereço MAC da sua placa de rede, do seu computador, do seu notebook, do seu celular. Isso é um pouco perigoso, ou melhor, muito perigoso. Tudo bem? Então vou deixar desse jeito aqui. E estas são as etapas básicas que a gente precisa para poder configurar, né, provisionar o nosso hardware e deixar ele pronto para a instalação, tá certo? Então, basicamente, na opção geral, sistema, configurar aqui a memória, o armazenamento para adicionar a nossa ISO para instalação e a rede. Somente isso por enquanto. Feito isso, eu vou dar OK e pronto. Com isso,
eu já consigo começar a instalação do Ubuntu na máquina virtual. Tudo bem? Porém, eu vou deixar isso para a próxima aula, para que não fique tão longo assim, apesar de eu não ter tanta preocupação com isso, mas eu quero que você entenda essas etapas aqui primeiro, para que a gente possa seguir para o próximo. Não se preocupem com nada, pois o material deste primeiro momento, que é a preparação do ambiente, vai estar disponível no nosso disco virtual. Se você não sabe do que eu estou falando, clique no link para ter acesso ao projeto no GitHub e lá tem todas as informações que você precisa. Então, na próxima aula, a gente vai começar com o processo de instalação e tem uma etapa bem legal que eu tenho certeza que você vai gostar, que é o particionamento de discos, tá certo? E o melhor de tudo, que nesse material também você vai ter um exercíciozinho final para você fixar tudo que eu falei aqui, tá certo? Então, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou. O seu comentário é muito relevante para que eu possa aprimorar, melhorar a qualidade dos conteúdos aqui publicados. Até a próxima e fui.